Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Sexto episódio de Power Rangers Dino Fury, segunda temporada, um episódio focado no Ravi, que já vem ganhando destaque desde o início dessa segunda parte. Realmente, a cada episódio que passa, o Ravi vai ganhando um destaque aqui, um destaque ali, e finalmente tivemos aí um episódio dedicado a ele 100%, né? A gente reclamou disso lá na primeira temporada, que faltaram alguns episódios, um pouco mais de atenção para o Ravi, mas ele está com tudo nessa segunda temporada. Esse episódio, além de focar no Ravi, Ana, já adiantando para dentro do review, é um episódio também que dá resoluções sobre a Centaura e o que está acontecendo com essa personagem que foi apresentada, eu digo, em carne e osso não, porque a gente já tinha visto ela em carne e osso, mas falando, conversando no episódio anterior. Acordada, né? Acordada. Pronto, acho que foi a melhor maneira que você escolheu para falar. Então a gente tem dois momentos de episódio. Um momento focado no Ravi e um momento focado na Centaura. Você pode contar um pouquinho do momento do Ravi aí pro pessoal? Bom, o Ravi tá lá no Buzz Blast e vocês sabem como é, né? Buzz Blast tem muitas coisas divertidas acontecendo todo dia lá. É trabalho, mas o pessoal trabalha com entretenimento, então sempre tem uma coisa diferente. E nesse dia tinha uma banda que iria tocar ao vivo ali no Buzz Blast, né? E o Ravi tá ali, né? Aproveitando, passando um sonzinho, ele não tá na banda. E aí ele vê o vocalista da banda tratando mal os outros membros e percebe que o cara está usando no seu colar uma Dino Key. Exatamente, que é a Freeze Dino Key, que depois o Zayto vai descobrir que é lendo a mente do Ravi para descobrir o que foi que ele viu. E nessa cena também nós temos um momento, mais um dos momentos de embate entre Ravi e seu pai, né? Quando o pai dele vê ele trabalhando com música, na verdade passando som, começa a questionar o que ele quer fazer da vida, que aquilo dele é só um hobby e tudo mais, e fala para ele que é muito que o Ravi apareça, porque é muito importante para ele, né? E ele não fala, obviamente, do jeito que eu tô conversando aqui com a Ana, tranquilamente, não. Ele fala brigando com o filho e deixando o Ravi mais uma vez em uma situação de desconforto. A gente já viu desde a primeira temporada como é que o pai da Izzy e do Ravi se comporta, né? Ele acha que o Ravi não tá fazendo nada da vida, que aprender música é uma grande perda de tempo. E ele quer que o Ravi faça alguma coisa da vida dele, tem um emprego. E ele perdeu um emprego, ele tem, né? Tem uma carreira, porque não sei. Na verdade, isso, uma carreira, né? Porque a Izzy, né, querendo ou não, é a favorita dele, isso fica evidente, né? Ele deixa isso transparecer na verdade. Então ele queria que o Ravi ele tivesse algo fixo, algo que ele pudesse ter orgulho, né? O que eu acho errado, ele tem que ter orgulho do que o filho gosta de fazer, né? Em contraparte, a Centaura. E aí entra um ponto que a Ana comentou no vídeo passado. Será que a Centaura ela tá seguindo por outro caminho, se enveredando para outra coisa? Gente, nós infelizmente estávamos certos. Void Knight só quer sair dali e ir embora com o amor da vida dele, mas a Centaura quer vingança. Ela não quer saber de ir embora antes de se vingar. Acordou ela, restaurou a vida dela, poderia fazer muito mais do que isso. E aí nós temos um momento que todos saem da base, ela fica sozinha, ela vai até a máquina e liga e entra de volta lá no tubo. E não escolhe um caminho muito bom. A gente vai chegar nessa parte aqui, porque, meus amigos, o plano do Void Knight, que a gente comentou no episódio 5º, dá certo, que é aquele dispositivo para impedir que os Zords sejam invocados, né? Então a grande solução desse episódio, na verdade, é acordar o Ptera Freeze Zord que está conectado com essa Dino Key, porque ele é um Zord que não foi escaneado ainda pelo Void Knight, então ele não consegue, de forma alguma, conseguir barrá-lo de aparecer em cena. Exatamente, é um plano ótimo, a Dino Key apareceu no melhor momento possível, só que o cara, né, que tratando mal a banda dele, que tá Ridículo. Com a chave, ele não quer entregar. O Ravi fala que aquilo ali é um dispositivo dos Power Rangers, que eles provavelmente precisam daquilo, e o cara diz que não, que achado não é roubado, né, então ele não vai entregar. Mas acontece uma situação, né? O guitarrista da banda fica cansado de ser tratado mal e vai embora, né? E aí o Ravi leva 2 Rangers morfados, né? Ali pra pedir. A Izzy e o Zayto. O Zayto e a Izzy vão, né? Pra falar, a gente precisa dessa chave. E o cara fala assim, eu entrego. Mas o Ravi vai tocar comigo exatamente no horário da cerimônia do pai dele, na minha banda. E aí eu entrego a chave. Então o Ravi pesa, né? E sabe que ele vai se dar muito mal com o pai. Porque 1, ele não vai. 2, ele vai tocar numa banda. E aí ele faz isso, né? Ele escolhe salvar os Rangers. o mundo, né? Uma escolha super difícil, É muito difícil, né? E ele vai tocar com a banda lá.
E a Izzy dá um vacilo tremendo, porque na cerimônia do pai ela tá assistindo a transmissão do celular e o pai assiste, fica bastante chateado, vai em direção ao Ravi, esbraveja, começa a falar tudo aquilo que eu já comentei, e aí chega um ponto que o Ravi fala que ele também deveria se importar com as coisas dele, porque ele sempre cobra que ele se importe com as coisas do pai, e nunca acontece o contrário. E isso mexe pela primeira vez na temporada com o Garcia. Ele fica mexido nessa parte. Ele percebe, né? O Ravi chama ele de hipócrita e fala assim, ué, você quer que eu dê importância para suas coisas, mas você não dá importância para as minhas. E coisas assim, falando à parte, o Ravi toca muito bem. Na apresentação, a Jane depois, né, que vai todo mundo embora, o Ravi vai embora, os Rangers seguem ele. O pai fica cabisbaixo. O pai fica lá, murcho. A Jane vem com a apresentação, que ela já tá lá com tudo gravado, né? E mostra pra ele, fala assim, olha o seu filho. Isso aqui foi uma das apresentações, né? Muito tocante esse episódio, sabe? Eu fiquei emocionado assistindo, porque foi uma lição muito bacana que a gente vem comentando desde a primeira temporada, quando o pai do Ravi vai se tocar de que seu filho, ele já escolheu o que ele quer da vida dele, né? Ele quer seguir carreira como músico, é o que ele comenta no final do episódio, quando o pai, inclusive, reconhece, já adiantando, que o filho quer aquilo. Eu senti que foi um passo que ele deu, ele não tá tão à vontade nisso ainda, mas já deu um passo de apoiar o Ravi em alguma coisa, né? É, muito legal que ele, sendo o pai do Ravi e da Izzy, ele tá sendo apresentado com vários conflitos, né? Ele tem o relacionamento da Izzy, de um lado, que foi super tranquilo, e agora aceitar o Ravi como uma pessoa não convencional, um artista, né? Ah, você vai fazer o que da vida? Você vai viver do quê? E quando ele apresenta, né, essa ideia de, você vai virar um músico profissional, o Ravi nem parou pra pensar naquilo, porque o pai nunca deu a chance. Porque falando que isso era uma coisa que não prestava. Então agora ele para e pensa, bom, talvez eu queira ser um músico profissional. E no episódio nós temos a estreia de duas novidades. A primeira é o Pythera Freeze Zord, uma cena belíssima, inclusive é um Zord muito bonito. Esse boneco eu vou querer ter aqui no nosso cenário, porque ele está maravilhoso. E temos a Freeze Battle Armor, usada pelo Zeito nesse episódio, uma armadura que consegue deixar ele em um mesmo nível de combate com o Void Knight, acho que até um pouco acima, porque o Void Knight acaba fugindo mais uma vez do combate. Uns poderes de gelo, ele consegue voar também. E também destaque pro Ravi, que foi quem soltou o Zord lá com a armadura do box na porrada. E liberou ali esse poder. Realmente, depois eles formam o Zord, né? O modo batalha do Zord. E os Rangers vão pra lutar. E nesse momento, né, a gente tem uma coisa que eu fiquei até chocada na hora. O Zord congela a cidade inteira. Foi pra dar um fresquinho, tava calor em Pine Ridge, pô. E luta contra, né? Ele termina de destruir o dispositivo. Quando ele finaliza, ele transforma a cidade de volta, descongela a cidade. Achei muito poderoso. Tá precisando, né? E agora, finalizando de fato o episódio, com tudo fechadinho, o Ravi tendo se resolvido com seu pai e o dispositivo destruído, chega a hora de saber o que aconteceu com a Santaura. Porque o Void Knight, quando volta pra base, a Mux fala, alguém ligou a máquina. E aí ele fica assustado e entra naquela sala secreta, e a Santaura tá dentro do dispositivo. E ela se transforma na Void Queen, que a gente já vem comentando há bastante tempo, e a gente especulava que poderia ser ou não a Santaura, e acabou sendo ela. Eu infelizmente, assim, porque eu achei que talvez fosse um plano conjunto dos dois, sabe? Uma coisa assim, liberar ela e ela ser dentro aquilo, mas não. Ela escolheu ser corrompida pelas Sporix e se transformar num monstro. E eu, sinceramente, gente, dá pra ver na cara do Void Knight... No Tarek, que ele tá em choque. Ele não está acreditando nessa escolha que ela fez. Ela busca a vingança. A gente ainda não sabe o que. Passa mais um episódio, a gente não sabe o que exatamente, do que ela está se vingando ainda. Mas ele meio que, né, conseguiu, falou assim, não, se eu tiver meu amor da minha vida, eu consigo passar por cima disso. E eu não sei o que vai ser desse relacionamento. Será que ele vai apoiar ela? Eu acho que não, hein? Ele vai tentar destruí-la porque ele não quer ver o amor da vida dele corrompido daquele jeito. Eu acho que não vai rolar. Eu acho que a Santaura agora vai assumir o principal papel de vilão de Dana Fury, e o Void Knight não vai estar contente com isso. Porque, inclusive, o Void Knight fala uma coisa muito importante lá no começo do episódio pra ela. Porque ela pergunta, antes de virar a Void Queen, por que ela tem que ficar trancada dentro daquele quarto e não pode sair ali pra onde tá acontecendo tudo, com os monstros e tal. E ele diz que os monstros nem sabem que ele é um humano.
Ele usa aquele capacete, aquela armadura, e todos pensam que ele é um monstro pra impor também. respeito, né? E medo. Pois é, ele impõe respeito, impõe medo, e o poder dele faz com que esses monstros respeitem ele. E a partir do momento que eles descobrirem que existe uma fraqueza, que ele é um humano... Pode ser que aconteça isso, né? E ela assumiu, pô. Eles vão querer matar ele. Ih, rapaz. E capaz, do jeito que ela tá zangada, ela exponha ele... E assumir o posto. E assuma o posto dele. Ih, pode rolar isso no próximo episódio, hein? Mas... a conversa continua com você que está do outro lado. O que é que você achou do 6º episódio? Estamos aí mais da metade aí desse primeiro bloco da segunda temporada. O Void Knight sem a energia das Sporix, aquela parte roxa seria ele contaminado com as Sporix de alguma forma? Pode ser, né? Inclusive, nossa teoria também foi por água abaixo, que o Void King já estava nessa cena, né? Que não tinha armadura marrom na cena, era a própria armadura roxa do Void Knight. Então, teorias jogadas aí por água abaixo, menos a da Void Queen, que a gente meio que estava especulando que poderia ser ou não a Centaura. Mas não esqueça de seguir o Mega Power nas redes sociais, Twitter e Instagram. E também o nosso projeto de financiamento coletivo, que é o Apoia-se. Exatamente, é um projeto onde você pode apoiar a gente financeiramente todo mês. Você escolhe um valor e apoia a gente, ajuda esse projeto a crescer e a continuar. Exatamente, galera. Tem um grupo massa que já apoia o Mega Power Brasil e está no grupo do nosso Telegram, como Bruno, Rodrigo Lins e Rafael de Paula. É isso, galera. Nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.